mulheres de joelhos, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Abreu e eu estou aqui para mais um dia de uma palavra junto com vocês. E hoje nós vamos falar de João 21, vamos encerrar o capítulo 21, o livro de João. E amanhã eu estou aqui para dar início com vocês no livro de Atos, isso mesmo. Atos é uma continuação aí dos evangelhos e vai ser uma verdadeira bênção. Eu creio que você está sendo abençoada, assim como nós que estamos gravando temos sido abençoadas também. E eu quero te convidar para deixar aqui embaixo na nossa descrição, aqui onde você consegue comentar, conta pra gente como tem sido acompanhar esses estudos aí desde janeiro, começando por Provérbios, depois estudando todos os livros dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e agora estamos terminando João. Eu creio que tem sido bênção para a sua vida. Vamos lá então falar de João 21. Aqui em João 21 eu acho um texto tremendo. E aqui estava lendo e conversando com o Senhor antes de vir gravar esse vídeo aqui para vocês. E o Senhor falou algumas coisas no meu coração que eu quero compartilhar com você. Vamos começar lendo? Diz assim a partir do verso 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Então aqui nós já estamos no final da história de João 21, quando a gente chega no 21. Então o que é que está acontecendo todo esse pano de fundo se você não acompanhou tudo que nós estamos gravando esses tempos atrás, esses últimos meses? Aqui já nasceu Jesus, Jesus já chamou os seus discípulos, Jesus já viveu tantas coisas no seu ministério, Jesus já foi levado, açoitado, já foi morto, ressuscitou, apareceu 2 vezes aos seus discípulos, e aí nós vemos aqui então a sua última aparição. E aí, aqui vai dizer que ele apareceu novamente à margem do mar de Tiberíades, que é um mar que fica na Galileia, né? Foi assim. E aí começa a contar como foi essa aparição. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E aí eles dizem então para ele, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Não nos soa familiar esse texto? Aqui, quando esse texto diz que eles pescaram a noite toda e não pegaram nada, eles tentaram fazer a pesca e nada aconteceu. Eu me lembro do que aconteceu lá em Lucas 5, né, onde eles passaram a noite ali pescando, quando eles já estavam pela manhã lavando suas redes. Então vem Jesus pregando para uma multidão, entra no barco de Simão, pede para afastar um pouco, para usar aquele barco como púlpito para aquele povo. Simão, mesmo depois de ter trabalhado uma noite inteira e se sentir frustrado, ele obedeceu. E aí, depois de Jesus terminar a pregação, ele diz, voltem, vão mais pro fundo, voltem lá para onde vocês vão pescar e joguem a rede pro lado direito, joguem a rede pro outro lado. E eles voltaram assim abarrotados, quase que o barco foi a pique, quase que o barco afundou, as redes começaram a rasgar, tiveram que chamar os outros amigos, eles pescaram muito peixe. E ali, Simão larga toda aquela nova empreitada que ele teria, ele faz uma escolha entre uma nova empresa extremamente próspera ou seguir e servir ao Senhor Jesus. E ele larga todas as coisas e vai servir Jesus. E aqui, o que é que vai acontecer? Eles continuaram não pescando nada nessa noite. E eu acho isso muito interessante. Porque depois de tudo que eles viveram com o Senhor, depois de todas as coisas que eles viram o Senhor fazer, depois de todas as coisas que eles viram o Senhor falar, prometer, eu vou, mas eu volto, eu vou ressuscitar, e vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo, e o meu poder, e vai vir um poder sobre vocês, e vocês vão pregar a partir desse poder. E o que eles fizeram com tudo isso? Retrocederam. Eles voltaram a fazer o que eles faziam antes.
Antes eles eram pescadores, mas o Senhor os chamou para ser pescador de homens. Eles já tinham aprendido sobre ser pescadores de homens. Eles já tinham aberto mão dessa vida. Mas depois de tudo que aconteceu, Pedro negou Jesus 3 vezes e ele mesmo não estava se perdoando por isso. Então ele disse, acho que Jesus errou, hein? Vamos conjecturar aqui. Ele disse, acho que Jesus errou, acho que eu não devia mesmo ser pescador de homem, é melhor eu voltar a fazer aquilo que eu já fazia. Aquilo pelo qual eu já era bom, estava dando certo. Tava dando certo, agora Jesus morreu, eu não tô mais com ele aqui, eu neguei o meu mestre, eu nunca devia ter feito isso, ele estava se sentindo culpado. E então ele retrocede, ele para o seu chamado. Sabe, às vezes nós estamos vivendo o nosso chamado, nós estamos cumprindo o nosso propósito com os olhos em nós mesmos, com os olhos na nossa capacidade, como se nós não pudéssemos errar, como se o nosso erro diz respeito ao erro de Jesus quando nos chamou, quando nos escolheu. Eu quero dizer para você, quando Jesus chamou você, ele não errou. O RH do céu não erra na contratação. Quando ele te escolheu, ele já contava com o fato de você não ser perfeita. O fato de eu não ser perfeita. Quando ele me chamou para fundar o Mulheres de Joelhos, eu me via como Pedro, eu achava que era algo sobre eu ser perfeita, sobre eu não estar no erro, sobre a minha família estar no melhor momento, numa família perfeita. Ei, não é sobre mim. O RH dele não erra. Não é como um RH de uma empresa que contrata e depois se arrepende. Jesus, quando nos chama para cumprir algo para ele, ele já sabe das nossas limitações. Ele não espera a perfeição. O que ele espera é um coração disposto a obedecer, um coração consistente para continuar e permanecer até o final da carreira. Amém? E aí, quando nós vamos continuar aqui lendo, diz assim: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Eles não tinham nada para comer, afinal eles não tinham pescado nada. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Nesse momento, João se recorda na hora e ele diz, ele fala para Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isto, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Amadas, capa fala sobre autoridade. Uma autoridade que ele já tinha aberto mão. Quando ele tira essa capa, ele está abrindo mão daquela autoridade. Quando fala de capa, a palavra do Senhor está nos remetendo a isso, é um simbolismo. Ele já tinha se despido daquela autoridade, ele abriu mão de uma autoridade, porque ele achou, para ele não tinha mais esperança, porque os olhos dele estavam na situação. Mas quando ele vê o Senhor ali, a primeira coisa que ele faz é chamar de volta aquela autoridade. Ele se cobre de novo e ele vai nadando, ele se joga. Ele não fica naquele barco, ele diz, eu quero de novo, mestre. Eu quero estar de novo perto dele, eu quero estar com ele novamente. Ele precisava ser curado. E a nossa cura só está perto de Jesus. Mas o que mais me chama a atenção aqui neste texto é a continuação. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Simão entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Elas estavam cheias. Tinha 153 peixes grandes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Sabe, nós vemos aqui homens atrás de pescar peixe. O Jesus
fazendo o milagre da pesca. Mas quando ele pergunta assim, vocês têm alguma coisa aí para comer? E esses homens dizem, não, nós não temos. Ele diz, então vai lá, joga a rede, vai dar certo. Quando eles voltam, o Senhor já tinha pão e peixe sobre a brasa. Às vezes o Senhor nos faz viver alguns milagres, não porque Ele já não tinha algo pronto e preparado para nós, mas porque nós estamos precisando ver milagres acontecerem para reconhecer o Senhor do milagre. O Senhor, Ele já tinha pão pronto, Ele já tinha um peixe sobre a brasa, mas o milagre precisou acontecer para que eles pudessem reconhecer o Senhor do milagre. Quando você está esperando o milagre do Senhor, Ele já tem peixe na brasa e pão preparado para você. Mas Ele vai fazer o milagre na sua vida, não é porque Ele não tinha algo preparado, mas para que você o reconheça como o Senhor do milagre na vida dele. Amém? E aí quando nós vamos ver aqui a continuação, diz assim: Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar, quem és tu? Porque eles sabiam que ele era o Senhor. Quem mais poderia ter feito um milagre como esse, senão o nosso Deus, senão Jesus? Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ele ressuscitou dos mortos. Às vezes o Senhor já nos deu o primeiro milagre, o segundo milagre. Às vezes ele já está no terceiro milagre e às vezes a gente não consegue reconhecer que ele é ele. Já era a terceira vez que o Senhor aparecia para eles pós-ressuscitação. E mesmo assim, eles precisaram de mais um milagre para reconhecer o Senhor. Às vezes o Senhor nos abençoa com algo que nós já estamos pedindo, porque eu tenho certeza que eles queriam ver novamente Jesus. Às vezes nós estamos pedindo algo ao Senhor, sabe? E quando Ele nos dá, nós ficamos, Senhor, será que é mesmo do Senhor? Ai, Senhor, será que é resposta mesmo? Isso faz parte de sermos humanos. E o Senhor, se preciso for, Ele vai aparecer para você 1, 2, 3, 4, até que você reconheça Ele como Deus do seu milagre. Ele não se cansa de dizer para você, eu sou o teu Deus, eu já tenho tudo preparado. Por que é que se inquieta? Porque você quer retroceder, porque você quer voltar, porque você quer olhar para trás. Você não é mais pescador, agora você é discípulo, você tem algo sobre você. O seu erro não fala nada a seu respeito. O seu erro do seu passado não diz nada sobre o seu futuro. Não quer dizer nada sobre o seu futuro. Aquilo que você fez no seu passado. O que você fez no seu passado, ele tá lá e ele vai ficar lá, amém? Hoje o Senhor libera algo sobre a sua vida, em nome de Jesus, para que você viva daqui para frente, amém? A partir do versículo 15, nós vemos aqui então o Senhor restaurando Pedro. E ele diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? E por que depois de comerem mesa é lugar de comunhão? O Senhor teve comunhão primeiro. O Senhor teve proximidade primeiro. O Senhor criou novamente uma conexão ali com Pedro, dizendo, Pedro, nós precisamos tratar algo que talvez doa um pouco, mas eu tô aqui. E aí, Pedro diz assim, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que quando Jesus está perguntando aqui para Pedro, ele diz, Pedro, tu me agapau? Ou seja, tu me ama com um amor sacrificial? Como é que Jesus pergunta isso para Pedro? Se ele não foi capaz de se sacrificar pelo Senhor, se ele negou o Senhor 3 vezes, já por ter medo de se sacrificar. E era isso que estava doendo no Pedro e Jesus sabia. E aí Pedro vai dizer para ele, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas ele está respondendo, Senhor, tu sabe que eu te filéu. Tu sabe que eu não consigo, tu sabe que eu te neguei. Tu
sabe que eu te neguei, tu sabe que eu não sou capaz de te amar como amor sacrificial. E aí Jesus diz pra ele, cuide dos meus cordeiros. Ou seja, seu propósito não mudou, Pedro. Eu te chamei para ser pescador de pessoas. E aí novamente Jesus disse, Simão, filho de João, Simão Barjonas, você me agapau? E ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. E ele diz, pastorei as minhas ovelhas. Eu não me importo se você só filéu, Pedro. Seu propósito não mudou. E pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? E aí Pedro fica magoado, porque ele diz, Senhor, tu bem sabe todas as coisas. Tu sabe que eu não consigo te agapar, que eu só consigo te filéu. Tu sabe, Senhor. E aí Jesus diz para ele, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderás as mãos e outras pessoas o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte pela qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Pedro, você ainda não cresceu o suficiente na fé. Por isso que ele diz aqui, quando você era mais jovem, quando me negou, você ainda era mais jovem na fé, Pedro. E eu te entendo, por que você acha que não consegue me agapar e só filéu? Mas isso não quer dizer, Pedro, que mudou para mim o chamado. Não, Pedro, não é isso, Pedro. Isso só está falando de que você ainda não estava a tempo, só não estava pronto. Mas agora eu estou te dizendo, vai chegar um tempo em que você vai crescer e vai morrer para você mesmo. Não vai mais fazer as suas vontades, Pedro, mas as minhas vontades para você. Você vai morrer para o seu querer e vai viver para mim, Pedro. O meu propósito da sua vida não mudou. Eu entendo o tempo do seu amadurecimento, Pedro. Eu não sei para quem está sendo ministrada essa palavra, eu não sei quem é você que está aí do outro lado, mas eu quero dizer que se em algum momento você errou com o Senhor, você parou na sua caminhada, se você não conseguiu ter um amor ágape, sacrificial por Cristo, de parar a sua vida, as suas escolhas e as suas vontades para Ele, Ele está dizendo para você, você não era grande o suficiente emocionalmente, espiritualmente, mas hoje você é. Você está pronto para ser. Volte, siga-me. O meu propósito e o meu chamado para você não morreu, não parou. Eu só estou esperando você me seguir. E aí ele continua. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Senhor, quando Pedro viu, ele perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que é que te importa? Pedro, olha para a sua situação, Pedro. Esquece os outros, Pedro. Quanto a você, siga-me. Pare de se preocupar com ele. Quanto a você, siga-me. Preocupe-se com você. Às vezes nós paramos a nossa vida para olhar quem é que está vindo. E o Senhor não quer saber. O Senhor quer que você olhe para você. Deles, deixa o Senhor cuidar. Olhe para você. Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os outros irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho das coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Sabe? Aqui nós vemos Jesus falando isso e eles entendendo errado, dizendo que Jesus falou e afirmou que aquele discípulo viveria até que ele voltasse. Quantas vezes o Senhor tem falado coisas para nós temos compreendido da maneira errada. Que hoje o Senhor possa abrir o nosso coração, que hoje o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, o nosso entendimento, que nós possamos crescer em graça e em conhecimento, que nós possamos conhecer esse Jesus de fato, de verdade, crescendo espiritualmente,
amadurecendo espiritualmente e passando de um amor filéu para um amor ágape. Que nós possamos ter este amor de matar a nós mesmos para viver para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Até amanhã eu tô de volta com o Atos 1 e eu espero você aqui. Mas antes disso, dispara esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas precisando ser abraçado e acolhido por essa palavra do Senhor. Amém? Um beijo, Deus abençoe e até amanhã.